esse ângulo é em forma de espaço, tá? Então, quando ela sai da posição 1 para a posição 2, ela percorre um ângulo. Só que não é só esse espaço que a partícula percorre. Ela percorre esse espaço aqui também, ó, que é a distância entre os pontos. A gente chama de S. O que é o S, Mike? É o espaço linear. É o espaço linear. Então, o que você tem que ter em mente? Quando a partícula percorre um movimento circular, ela percorre dois espaços. Um em forma de ângulo e outro em forma de distância, tá? Essa é a diferença do movimento retilíneo. O movimento retilíneo, ele não tem ângulo, ele só tem distância. O movimento circular, não. Ele tem ângulo e tem distância, tá? A distância é o espaço linear e o ângulo é o espaço angular, tá? Bom, na matemática, a gente tem como fazer uma relação entre o S, o θ e o raio. Qual é a relação que a gente vai fazer entre o S, o θ e o raio? Aí a gente vai ter que recorrer lá à matemática, né? Lá na matemática, isso aqui é chamado, Marina, de setor circular, que é o pedacinho de uma pizza. É como se você tivesse assim, ó, a fatia de uma pizza. Por exemplo, ó, a fatia de uma pizza. Isso aqui é chamado de ângulo central. Esse aqui é o raio, que é o pedacinho da circunferência. E esse cara aqui é chamado de comprimento de arco. Percebe que o desenho ele é muito parecido com esse aqui, ó, que é o pedaço de uma circunferência. Comprimento de arco. Isso aqui lá na matemática é chamado de comprimento de arco. É que o comprimento de raio não é o espaço linear. É porque o raio, ele não é a distância percorrida pela partícula. Ele é só a distância entre o ponto e o centro da trajetória. Por isso que ele não é espaço. Ele não é espaço porque ele não é percorrido pela partícula. Tanto que toda vez que ela vai girando, esse raio não muda. Essa distância não muda. Por isso, porque o raio na trajetória, ele não muda. O que muda? É o ângulo e o S. Então, por isso que o raio não é espaço. O raio é algo constante. E distância não. Entendi. Distância muda. Tanto o ângulo quanto o espaço linear. Deu para entender? Tirou a dúvida? Sim, tirei. Tá? Então a gente recorre à matemática para poder fazer essa relação, né? E aí lá na matemática, isso aqui é chamado de setor circular. Quem é o setor circular, Mike? Esse cara aqui, esse pedacinho aqui, esse formato dessa pizza aí, ó, desse pedaço, dessa fatia de pizza. Então, qual é a relação entre o ângulo, o raio e o L? Na matemática a gente chama de L, tá? Então vai ser essa relação aqui, ó. Que o ângulo, ele vai ser o L dividido por R. Essa é a relação que nós temos lá na matemática, tá? Para eu achar esse ângulo, eu pego esse comprimento e divido pelo raio. Para achar o ângulo, eu pego esse comprimento e divido pelo raio. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, Marina, ó. Então, para eu achar esse ângulo, eu pego esse comprimento, que é o S, e divido pelo raio. Então, essa é a relação entre o ângulo, o S, que é o espaço linear, e o raio. Perguntas até agora? Não. Não? Então vamos lá. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o ângulo. E ângulo é medido como, Mike? O ângulo ele é medido numa unidade que nós chamamos de radiano. Esse cara aqui, ele é medido em metro. E esse cara aqui também é medida em metro.
radiano, que é o que a gente chama de rad. Só que tu tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Com o quê, Mike? Muito cuidado. Com o quê? Porque esse ângulo, na maioria das vezes, ele é medido em grau. E aí, o que que eu tenho que fazer? Toda vez que o ângulo tiver em grau, eu tenho que converter para radiano. Como é que faz isso? Lembra? Não, ainda não entendi direito como é que faz essa conversão. Pronto, facílimo. É uma regrinha de 3. É uma regrinha de 3, Marina. 180 graus equivale a pi Sim. radiano. Pronto. Aí eu lembro que é tipo 2π, isso é 360, né? Isso. Porque se 180 é pi e 360 é o dobro de 180, então 360 graus é 2π, que é o dobro de π. Tá? Então bora fazer um exemplo aqui só para testar, né? Fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber quanto é 90 graus em radiano. Quanto vale 90 graus em rad? Regrinha de 3, aquela regrinha que eu te dei. Se 180 graus equivale a π rad, então 90 graus Hum, vai valer x. Eu sempre vou usar o 180, que equivale a 1π, como Sempre. parâmetro, né? Para Sempre. Ele é todos. o parâmetro. Ele é o parâmetro. Ou também você pode usar o que você acabou de falar agora. 360 graus equivale a 2π. Mas eu prefiro usar o 180, tá? Por quê? Porque ele é um número menor para na hora de você dividir ou multiplicar do que você usar o 360, tá? Então usa o 180, não tem erro. Só fazer a regrinha de 3 aí, ó, multiplicando em forma de x. Então vai ficar 180x é igual a 90π. Cuidado que tu tá multiplicando com π, então fica 90π. Tá? 90π o quê, Mike? 90π rad. Então x é igual a 90π sobre 180. Como é que a gente faz aí? Corta um zero com zero. Vou jogar para cá. Então x vai ser quanto? 9π dividido por 18. Eu acho que dá para simplificar, não dá, Marina? Dá para Se eu dividir simplificar por por quanto? 3, 3, Por 3 dá por 3. E ainda dá mais ainda, dá para um número maior ainda. Mas bora simplificar por maior, 3. Bora simplificar por 3. Quando eu simplificar por 3, vai dar vai ficar 3π sobre. sobre 6. Mas eu ainda acho que ainda dá para simplificar. Eu posso simplificar por 3 de novo? De novo, por 3. Vai. Então, sobre Então, 2. 3 por 3 dá 1, então vai dar só o π. E o 6 por 3 dá 2. Portanto, Marina, 90 graus é π sobre 2 rad. Ok? Entendi. Então, 180 graus, 90 graus é π sobre 2. Perguntas? Não, até agora entendi. Deu para entender? Tranquilo? Então, faz o seguinte. Converte para mim agora o 45 graus para radiano. Quantos radios são?
por vai ficar 35 por 180, né? Isso. Vai dar um número decimal, né? Vai dar um número decimal? Parece que dá mesmo. Então vai ficar 180 graus é igual a π rádio. Então 45 graus são quantos rádios? Então vai ficar 180x é igual a 45π. X é igual a 45π sobre 180. Né? Então Dando x 0,25. vai dar isso mesmo, 0,25, não é isso? Isso. É 0,25 π rádio. É isso mesmo. Pronto, tranquilo, olha aí, ó. Não tem dificuldade. Sempre usando o parâmetro 180 graus equivale a π rádio, sempre. Bom, então, o que vem a ser... Deixa eu vir para cá, deixa eu ver se eu consigo copiar essa circunferência. Bom, então o que vem a ser o movimento circular uniforme? Espera aí. Agora... Não foi. Agora sim. Então vamos lá. O que é o movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme, Marina, vai ser aquele movimento em que a partícula realiza uma trajetória circular, só que agora a velocidade dessa partícula é constante. Então, por exemplo, e uma coisa interessante que provavelmente o professor possa fazer essa pergunta. A velocidade, ela sempre, olha só, eu vou colocar de verde aqui, ó. Ela sempre vai formar 90 graus com o raio. Então, se a partícula estiver nessa posição, ela forma 90 graus com o raio, ó. Então, nessa posição, ela vai ter essa trajetória. A mesma coisa aqui, ó. Se ela estiver nessa posição, a velocidade, olha aí, ó, formando sempre 90 graus com raio, perceba, ó. Se ela estiver nessa posição, de novo, 90 graus com raio, vou já te dizer o que significa esse 90 graus. Se ela estiver nessa posição, de novo, olha aí, ó, 90 graus com raio. (90 graus com raio). O que significa quando a velocidade, Marina, é 90 graus com raio? Significa que ela tem uma direção, tá? A direção dela, provavelmente seu professor falou, que a velocidade, ela sempre vai ter uma direção tangente à trajetória. Tá? O que seria tangente à trajetória? Raspando. Lá na matemática, quando você tem uma circunferência e uma reta que vai tangenciar essa circunferência, significa que ela corta essa circunferência em um único ponto. Então, quando a gente diz que uma reta tangencia uma circunferência, significa que ela corta essa circunferência em um único ponto. Então, quando a velocidade ela tem uma direção tangente à trajetória, significa que ela corta a trajetória em um único ponto. Então, por isso que no movimento circular, a velocidade ela sempre vai ser tangente à trajetória. Sempre, tá? Sempre tangente. Só que a sua intensidade
ela não muda. A sua intensidade é constante. Peraí, Mike, deixa eu ver se eu entendi. Então, a velocidade, ela sempre vai ter uma direção tangente, mas o valor da velocidade é sempre o mesmo em todos os pontos. Por isso que o movimento circular, ele é chamado de uniforme. Então, movimento circular uniforme é aquele movimento que vai ter a intensidade da velocidade constante. Então, intensidade da velocidade é constante. Perguntas, Marina? Por enquanto não, mas eu tenho, tipo, existe um jeito de calcular isso, né? O Tem, MCU. tem. O que é que tu pode calcular no MCU? Como você falou aí no início. Você pode calcular período, você pode calcular frequência, você pode calcular essa velocidade aí, que é constante, que é a chamada velocidade linear. Você pode calcular a velocidade angular. Então, você pode calcular um bocado de coisa aí. Tudo para isso tem uma equação específica para se calcular. Então, por exemplo, Mike, se eu quiser calcular essa velocidade que é constante, que é a chamada velocidade linear, como é que a gente calcula? A velocidade linear, Marina, é aquela velocidade que tu estudou no MRU, movimento retilíneo uniforme, que é aquela equação lá que você já conhece. Delta S dividido por delta T. Essa é a velocidade linear. Quem é esse delta S? Bora voltar lá na trajetória. Por exemplo, se a partícula sai daqui e vem para cá, quem é o delta S dela? Como é que tu vai calcular esse delta S? Onde é que está esse delta S na trajetória? Pode repetir a pergunta que travou? Vamos lá para a pergunta de novo. Para você achar a velocidade, você pega a variação de espaço e divide pelo tempo. Aqui na trajetória, onde é que está essa variação de espaço? Onde é que está esse espaço? No espaço linear? É o espaço linear. Parabéns. Seria esse ponto aqui, ó. Seria a distância entre os pontos. Esse cara é o delta S. E quem é o delta T? É o tempo que ele leva daqui para cá. É o tempo que ele leva de um ponto a outro. Então, essa é a velocidade linear, que é a mesma que nós estudamos lá no movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é medida em metro. E isso aqui é medida em segundo, você já sabe. Então, a velocidade é medida em metro por segundo. Tá? Agora, o que seria a angular? A velocidade angular. Vou botar aqui embaixo para não ficar a câmera em cima. O que seria a velocidade angular? Então vamos lá, Marina. Essa questão de raciocínio. Se a velocidade linear é a velocidade entre os pontos, quem seria a angular? O deslocamento do ângulo, o deslocamento angular sobre o tempo. O tempo não muda. O tempo sempre vai ser o mesmo. Isso mesmo. A velocidade angular, que é representada pelo ômega, ela vai ser a variação do deslocamento angular pelo tempo. Isso aí. Esse deslocamento angular é o ângulo. Lembra que a gente falou que é medida em rad. E o tempo é medida em segundo. Então, a velocidade angular é rad por segundo. Certo? Ok. Então não esquece, a velocidade linear é a velocidade com que a partícula sai
calcula a distância entre os pontos. E a angular é a velocidade com que a partícula percorre esse ângulo aqui, ó. O angular. E o que seria o período? E a frequência, Marina? O que é a frequência? A frequência está perguntando da forma ou o que é? É o que é. Depois a gente vai para a equação. Intervalo. Acho que é como se fosse, tipo, pelo que eu entendi, acho que eu entendi errado, mas é como se fosse o deslocamento, o tempo para fazer o deslocamento. Esse aí é o período. Esse é o período. Né? Se ele perguntar o período, é o tempo do deslocamento. Fechou. E a frequência? Não sei, eu não lembro. Eu vou te dar um exemplo para ti, na prática. Presta atenção. Tu tem 5 dias para ir para a escola. Segunda, eu vou te dar um exemplo. Segunda a sexta, né? Vamos imaginar. Tu tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dos 5 dias numa semana, tu só vai 3. Dos 5 dias, você só vai 3 para a escola. Qual foi a tua frequência? 3? 3 em 5 do total. Essa é a tua frequência. Então a frequência no movimento circular é a mesma coisa. Tu vai fazer assim, ó. Para calcular a mesma coisa entre aspas, né? Eu só fiz uma analogia para te entender. A frequência, ela vai ser o quê? Ela vai ser o número de voltas que a partícula dá em um certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, quantas voltas ela está dando por segundo? Isso é a frequência. Né? Vamos imaginar que a partícula está dando 10 voltas a cada 1 minuto. Isso é a frequência. Frequência, 10 voltas. 10 voltas a cada 1 minuto. Então, qual é a frequência? Pode falar. A frequência, o número é 10 voltas, aí sobre um minuto, no caso. Sobre 1 minuto, no caso. Que é igual a 1. Isso. Isso. Tá, entendi. Agora deixa eu te perguntar, por exemplo, qual é a frequência cardíaca de uma pessoa que não tem nenhum problema cardíaco? Quantas vezes o coração tem que bater por minuto? Não sei. Lá em biologia, né? Eu acho que tu não deve ter estudado ainda, biologia, a parte do coração, ainda não. Eu acho que é só terceiro ano. Por exemplo, o coração, para estar normal, ele tem que dar 90 batimentos por minuto. Então, em 1 minuto, o coração de uma pessoa que não tem problema cardíaco é 90 batimentos por minuto. Então, essa é a frequência do coração. Quantas batidas ele dá? 90. Em quanto tempo? 1 minuto. Então, essa é a frequência. Então, a frequência, no caso do movimento circular, é o número de voltas por tempo. Isso é a frequência do movimento circular. Agora, se eu te perguntar assim, Marina, se eu tenho uma roda, eu tenho um objeto que está girando. Vamos imaginar no parque de diversão, uma roda gigante. Essa roda gigante, ela vai dar uma volta a cada 1 minuto. Quanto é a frequência dela? 1 sobre 1. 1 sobre 1. E quanto é 1 sobre 1? Quanto é 1 dividido por 1? 1. Pronto. Essa é a frequência. Só que a gente mede assim, presta atenção. Se o número de voltas estiver em voltas, obviamente, e o tempo estiver em segundos, Marina, aí a frequência dele vai ser 1 volta por segundo. 1 volta por segundo é a mesma unidade que nós chamamos de hertz. Já ouviu falar no hertz? Já. Pronto. Então, o que é o hertz? O hertz é quando o tempo está em segundo.
Só o tempo, Mike, só o tempo. O tempo tiver em segundo. Então, por exemplo, olha só. 10 voltas por minuto. Quantos hertz são? O hertz é segundo. Oi? Não entendi. O hertz é segundo, né? Segundo. Tá. Então, Então como vai nós vamos fazer ser para achar a 10 frequência? voltas. Eu pego o número de Eu tenho que voltas. fazer 10. Pode falar. Sim. Eu faço 10 vezes 60, que é 1 minuto. Quase tu acertas. Não, né? Quase. Porque não é por minuto. Esse por minuto está dividido. Então, 10 por 1 Sim. minuto. Aí o que que você vai fazer? Vai pegar o 10 e vai transformar 1 minuto para segundo. Quanto é 1 minuto para segundo? 60? 60. Pronto, então vai dividir 10 por 60. Não multiplicar, vai dividir. Então, Ah, corta, tá. corta. Então, a frequência vai ficar 1 por 6. Vai dar uma dízima aí, tá? Acho que 1 por 6 dá quanto? Quanto é que deu 1 por 6 aí? Vai dar Divide aí. 1,666. Isso. Então vai ficar aproximadamente 0,66 Hz. Então, a frequência ela só será dada em Hertz se o tempo tiver em segundo. Se o tempo tiver em minuto, você tem que converter para segundo. Entendi. Ok? Tu não precisas anotar isso aí não, né? Não. Beleza. Tá. Que mais? Nós temos... Ah, ok. Vou colocar uma observação aqui, que é o seguinte. Se ele der uma volta, Marina, uma volta, então meu N é igual a 1. Quando a partícula dá uma volta, o meu tempo ele passa a receber um outro nome. Ele passa a ser chamado de período. Todo período representado, não sei como o teu professor representou, eu represento pelo T maiúsculo. Então, toda volta, toda uma volta, o tempo que ele gasta para uma volta é chamado de período. Então, a minha frequência é o número de voltas pelo tempo. Então, a minha frequência é o número de voltas, que no caso é 1. Então, ele deu 1. E esse meu tempo passa a ser chamado de período. Então, a frequência, Marina, é o inverso do período. Para se calcular a frequência, eu posso calcular o inverso do período. Vou te dar um exemplo. Uma partícula executa uma volta em 10 segundos. Qual é a frequência dessa partícula? Esses 10 segundos é o período. Só uma pergunta, porque se eu alterar, por exemplo, se eu fizer T é igual a N sobre delta T, vai dar certo? Vai dar o mesmo valor? Vai. Ah, Se tá, quiser... porque no meu livro está ao contrário. Tá. A frequência é o inverso do período. A frequência é o inverso do período. Se tu jogar o período para cá e descer a frequência, tu tira que o período é o inverso da frequência também. Porque no teu livro tá como? Entendi. No meu tá igual a delta T sobre N. Mas tá 1 sobre F, né? Isso, então sobre F.
Tá assim, né, no teu livro, olha aí, ó. 1 sobre F é igual a ΔT sobre N. É isso? Isso. É a mesma coisa que isso aqui, tá? Vai dar no mesmo. Então vamos lá. Eu tenho um período de 10 segundos, qual é a frequência? Então, para achar a frequência, é 1 sobre T. Então, para achar a frequência, eu faço 1 sobre o período. Quanto é que é o período? 10. Então, 1 sobre 10 vai dar uma frequência de 0,1. Como o tempo está em segundos, essa frequência é dada em hertz. Entendi. Certinho? Então, deixa eu te passar umas questões aqui. Ou o teu livro tem exercício aí? Que tu não tenha feito ainda? Meu livro. Tem? Bate uma foto de algum exercício aí que o professor não tenha feito e manda aqui pra mim. Acabou sendo futuramente. Tá. Se não conseguir achar, não tem problema. A gente pega uma outra aqui. Ah, tá, não, tá aqui. É porque é tudo misturado, mas eu vou lhe mandar. Peraí. Manda aí. Deixa eu ver se eu consigo identificar se tem alguma questão aí. É desse assunto, né? É porque no meu livro assim, Tá misturado, né? misturado. Deixa eu ver se eu Uhum. consigo. Deixa eu ver se é de movimento circular. Movimento circular. Ó, bora fazer essa. Então diz assim. A astúcia dos agentes secretos é apurado quando precisam passar por verdadeiras provas de resistência e agilidade. Em sua última aventura, o agente Ômega precisava invadir uma ilha para roubar informações dos bandidos que ameaçavam o mundo. Para isso, ele precisava fugir da varredura do sinaleiro do farol que vigia a costa da ilha. Se o agente Ômega tiver em seu barco a uma distância da costa de 90 quilômetros, então vamos lá. Imagina que tem uma ilha aqui, tem um sinaleiro. Desculpa, tem um sinaleiro. Esse sinaleiro, ele emite uma luz e fica girando, né? É o chamado farol. E ele tá, aqui o rio, né? Mais ou menos. E ele tá a 90 quilômetros, né? Sei lá, vamos imaginar aqui que ele tá num barquinho aqui. É isso? É um barco. Então ele tá se aproximando e ele está a 90 quilômetros aqui, ó. Lá do sinaleiro. 90 quilômetros de distância da costa, fugindo da varredura do sinaleiro. Então ele está fugindo. Então, na verdade, ele não está vindo para cá, ele está indo para lá. Está fugindo. Beleza. Que gira a uma razão de 20 rotações por minuto. Então, esse sinaleiro, ele está emitindo uma luz aqui, Marina, que ele está girando a uma frequência de 20 rotações, que é a mesma coisa que voltas, por minuto. Opa, bacana. A gente já vai ter que transformar esse 1 minuto para segundo. Então o barco deverá ter uma velocidade mínima de quanto? Então qual deve ser a velocidade do barco aí, ó? Para conseguir escapar do sinaleiro. Primeira coisa, essa distância aqui, ela tá em quilômetros. Bora converter para metro. 90 quilômetros são quantos metros?
eu tenho que dividir, né? Não é por 10. Não, eu tenho que multiplicar 10. Não, é quilômetro, para converter para metro. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, na verdade, você vai multiplicar por 1.000, Tá, então vai dar. tá? 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, você vai multiplicar por 1.000. Então, multiplicando por 1.000, Marina, isso aqui vai dar 90.000 metros. Eu tenho a distância e quero a velocidade. O que está faltando? O tempo? O tempo. De onde eu vou tirar o tempo? O período de rotação do sinaleiro, isso. Porque olha só, é uma questão de lógica. Para ele fugir do sinaleiro, ele tem que ter uma velocidade e percorrer os 90.000 metros no mesmo tempo, no mesmo período que o sinaleiro der uma volta. Faz sentido? Né? Porque quando o sinaleiro der uma volta, é o tempo que ele vai ter que fugir. Senão o sinaleiro vai pegar ele. Então, o tempo ele vai ser o período de rotação do sinaleiro. Então, tu vai calcular o período aqui, ó. Que tu não tem. O que ele deu foi a frequência. Opa, mas isso, cara, aqui tem que estar em segundo. Então, vamos lá. Como é que fica a frequência? A frequência, ele disse que é 20 rotações por minuto. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 rotações, 1 minuto tem 60 segundos. Pronto. Já praticamente calculamos a frequência. Então, a frequência vai ser 2 por 6. Simplificando por 2 por 2, isso aqui, Marina, vai dar 1/3 Hertz. Deixa em fração mesmo, tá? Deixa em fração porque agora a gente vai achar o período. O que nós vimos na aula de agora há pouco? Cadê? Aqui. Não, não foi aqui. Foi aqui. Foi aqui, ó. A frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Então, Marina, se ele deu a frequência, para achar o período, eu vou fazer o inverso da frequência. Então, para achar o período, eu vou fazer 1 sobre F. Quanto é que é o F? 1/3. Pergunta até aí. Como é que resolve 1 sobre 1/3? Divisão de fração. Conserva a primeira fração. Quem é a primeira fração? Tem que multiplicar 1 sobre 1, né? Não, essa aqui foi a fração que nós colocamos aqui. Então, essa é a segunda fração e só 1 é a primeira. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá. Quanto vai dar, então, o período? Aí multiplica isso, né? 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 é 3. 3 segundos é o período. Não acabou ainda. Esse é só o período. Ele quer saber a velocidade do barco. Mas agora, como eu já tenho o tempo, a velocidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser delta S sobre delta T. Agora, A variação do espaço é 20 voltas, das 20 voltas que ele deu. Não, voltas não. não. É a distância. Qual foi a distância do barco aí? 90. Ah, tá. Entendi. Beleza? Termina pra mim então aí, vai lá. Sim. Fica 90 dividido por 3, né? Vai ficar 30? 30 o quê? 30 metros. Não, metros por segundo. 90.000, não é isso?
dividido por Ah, 3. não, é 90. É 90 mil. Ah, é 90 mil. 90 mil dividido por Então vai dar 3, 30 mil. 30 mil. Dá 30 mil metros por segundo. Aí tu vai olhar assim, ih, Mike, não tem. Mas bora ver se não dá quilômetro por hora. Aí tu vai ter que multiplicar isso aí por 3,6. Por que 3,6? Porque tu vai converter para... Ó, porque as alternativas só tem 30 metros por segundo. A letra C tá em rad. Velocidade não é medida em Sim. rad. A letra B tá 100 metros por segundo. A letra D tá 12 quilômetros por segundo. Deixa eu ver se vai Sim. bater aqui. 30 mil. 30 mil. Tá dando 108. Dá 90 quilômetros. Deixa eu pensar aqui, Marina. 90. Daí dá 20 sobre 60. Vai dar um terço. Um terço. É, tá certo, dá um terço. Pera aí, rapidinho. Vê, 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 vê. Esse V. Calma lá, deixa eu ver um negocinho aqui, porque não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. 90 quilômetros. Vou fazer uma continha aqui, mas já já eu te explico. V. A frequência. Deu um terço. Vezes o raio. Só ver um negócio aqui, Marina, rapidinho. Deixa eu ver. Rotações. Ele disse para considerar o π igual a 3. Então deixa eu ver um negócio aqui. 2 vezes 3. Vai cortar 3 com 3. Vai cortar esse 3 com esse 3 aqui. Vai ficar 2 vezes de 90. Ômega é 2π sobre 3. Ômega 6 dividido por 3 dá 2.
Ixi, essas alternativas estão erradas, hein? Porque ele quer a velocidade com que o barco se desloca para frente. Para que ele se desloque para frente, a velocidade mínima para o sinal não pegar ele, ele vai ter que ter a mesma velocidade linear do sinaleiro. E aí não tá batendo. Vamos lá, deixa eu te explicar aqui melhor. Só tava fazendo aqui uma continha. Porque olha só, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Se o sinaleiro tá girando, tá? O barco tá a 90 quilômetros. Se o barco tá andando para frente, o sinaleiro dá uma volta e, no mínimo, esse barco, para o sinaleiro não pegar ele, ele tem que ter a velocidade linear do sinaleiro. Quem seria a velocidade linear do sinaleiro? Deixa eu trazer isso aqui para cá. A velocidade linear do sinaleiro seria quem? ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade linear do sinaleiro seria quem? Seria 2π, porque o sinaleiro dá uma volta completa. 2π sobre T vezes o raio. Seria isso aí, Marina, ó. Então, quer ver, ó? Como não vai bater, ó? Vai ficar 2 vezes 3 dividido pelo período, que é 3, que a gente calculou, vezes quem? Vezes o raio. Quem seria o raio? Quem seria o raio? Os 90 quilômetros. Só que se eu jogar 90 quilômetros, não vai dar. Se eu jogar aqui nessa questão 90 mil, ó, vai cortar 3 com 3. Então a velocidade vai ser o quê? Mínima do barco vai ser o quê? 2 vezes 90 dá 180 mil metros por segundo. Ou seja, 180 quilômetros por segundo. Ave Maria, esse barco tá muito rápido. Mas não era pra gente considerar pi. Pois é, tá aqui o pi, ó. BC. O pi, ele vale 3, ó. Tá aqui o pi, ó. Tá, entendi. ...20 rotações por minuto. Então o barco deverá ter velocidade mínima. É isso mesmo. Então, as alternativas estão equivocadas, porque nem a velocidade angular pode ser, ó, porque a velocidade angular é 2π sobre t. Então a velocidade angular, ela vai dar o quê? 2 vezes 3 dividido por 3. Corta, corta, dá 2. Nem tem 2 rádio por segundo aí, ó. Deixa eu ver se esse período aqui que nós calculamos está ok. Cadê? Aqui. Frequência é 20 rotações por minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então vai ficar 20 por 60. Tá ok. Corta 0 com 0. 2 por 6 por 2 por 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, tá certo. E o período é inverso da frequência. Então, 1 sobre 1/3. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá 3 segundos o período, certinho. Então tá errado aí essas alternativas. Alguma coisa tá errada aí. Será que não é 9 quilômetros em vez de 90? Pode ser algum dado na questão que está errada. Porque se for 9, esse raio aqui passa a ser 9. Então, corta 3 com 3, 2 vezes 9 dá 18. Vai dar 18. Mesmo assim, nem vai dar. Tá alguma coisa errada nessa questão. Ela não é de vestibular, né?
Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Marina. Não tem erro. Aliás, tem erro, né? No comando aqui, alguma coisa. Eu acho que essa frequência, 20 rotações por minuto, tá muito pouco. Em 1 minuto ele dá 20 voltas, tá muito baixo esse sinaleiro. Tá bom, vou ver direitinho aqui. Era só isso, Marina, de física? Só essa parte. É. Vou preparar uma listinha de exercícios só disso aqui para te fazer. Tá bom? Vou já te mandar esse quadro aqui para ti e já vou preparar uma listinha só sobre isso aí para você. Tá bom? Então na sexta-feira, não te esquece, às 17. Tá bom? Tá bom, aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá. Tchau.